3 pontos que me parecem os mais importantes para mencionar aqui à guisa de conclusão dessa audiência pública, deputado Luiz Felipe, e todos aqui foram brilhantes, sua exposição também, as perguntas muito boas. Deputado Felipe Barros, quando falou em ataque à soberania, excelente. Deputado Afonso Ram, quando falou também da angústia que nós temos de falar, deputado Girão, assim, nos deixou realmente sentindo essa angústia que a gente já tem, e esse é o primeiro ponto que eu queria falar. Nós já vivemos em censura, e o deputado Pazuello, na conversa lateral, me dizia exatamente isso, que foi votada, foi julgada no Tribunal Superior Eleitoral. E quem disser que não vivemos em censura está sendo hipócrita, está mentindo. A própria ministra Carmen Lúcia falou, concordando com a decisão daquela resolução, que aceitaria a censura apenas por um período, mas sim, que era censura, era contra a Constituição. Um voto absurdo, grotesco, não obstante um voto, em que se demonstrava que se concordava com a censura. Então, quem diz que hoje não tem censura está desdizendo o que a própria ministra disse lá atrás. Nós já sabíamos disso, nós já vivemos isso, nós já temos dificuldade em nos manifestar porque sabemos que há limites para aquilo que nós podemos dizer e limites que não são claros, porque estão na cabeça de um juiz ou de um ditador, porque não merece a alcunha de juiz nem de ministro. Então, essa censura já existe, mas ela foi desvelada mais uma vez pelo jornalismo do Michael Schellenberger, do Eli Vieira e do David Agape, e por isso nós precisamos agradecê-los. Eles demonstraram mais uma vez, dessa vez no idioma inglês, com arquivos do Twitter, o que nós já sabíamos, inclusive, repito, o processo que eu apresentei aqui eu já o conhecia desde que recebi do YouTube, não do Judiciário, em novembro de 2022. Do Judiciário nós só vamos receber uma satisfação em maio de 2023, para vocês terem ideia, mais de meio ano sem que o meu advogado pudesse ser habilitado no processo, Lucas. Isso é um absurdo. E ainda faço aqui uma referência à OAB. Foi só depois que eu reclamei da Ordem dos Advogados do Brasil na tribuna da Câmara que vieram nos ajudar para fazer a intercessão junto às suas excelências, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, para que pudéssemos ter habilitação aos autos. Olha que mundo, que país que nós estamos vivendo. Então, parabéns ao Michael Schellenberger, esse é o primeiro ponto, e aos que colaboraram. O segundo ponto é que nós obtivemos, com a publicação dos Twitter Files, uma repercussão internacional, porque Elon Musk decidiu compartilhar. Algo que ele, aliás, já vinha dizendo, ele já vinha reclamando, mas o trabalho jornalístico muito bem feito permitiu que ele colocasse ao mundo exatamente a situação em que hoje nós vivemos. E esse trabalho do Elon Musk agora está fazendo as autoridades brasileiras que se vendiam como democráticas, como defensoras da liberdade, como defensoras do devido processo legal e do Estado de Direito no exterior, em Paris, em Londres, em Lisboa, em Nova York, eles estão tendo que se posicionar. Isso vale para o Supremo Tribunal Federal e vale para o Lula também. Eles vão ter que decidir. Nós somos ditadores aos olhos do mundo e vamos continuar fazendo o que estamos fazendo? Ou nós vamos finalmente recuar e talvez fazer um novo pacto com os brasileiros e oferecer paz outra vez para a nação? Perderam a oportunidade depois das eleições, do jeito que foram desequilibradas em 2022, de pelo menos dizer, olha, fizemos o que fizemos essa patifaria toda que foi feita no processo eleitoral de 2022, mas passou, daqui para frente é outro tempo. Não, não quiseram. Continuam covardemente perseguindo. E agora chegou no ponto em que a sujeira é tão grande, deputado Luiz Felipe, que não tem tapete grande o suficiente para escondê-la. Eles vão ter que decidir. Vamos continuar como ditadores? Depois do que o Elon Musk fez e de todas as autoridades internacionais falando, ou vamos voltar atrás? E o terceiro ponto vai depender muito do que nós fizermos daqui para frente como brasileiros. Eu vejo que há uma nova motivação, uma nova esperança. Muita gente já tinha perdido qualquer tipo de fé na recuperação do Brasil como democracia, disse agora eu vi uma luz, porque veio de fora. E é interessante o contexto, senhor presidente, porque o Brasil, no fundo, está contribuindo para essa questão internacional, como eu disse na minha manifestação anterior, pois há problemas de respeito à liberdade de expressão na Europa, nos Estados Unidos, para não falar nas ditaduras de fato, né? Mas nos países em que hoje a democracia, mas que de uma forma sutil se está subvertendo a democracia. De uma forma sutil estão criando comitês de verdade. De forma sutil estão aprovando, por exemplo, no Parlamento Europeu, legislação, na Escócia, na Irlanda, como citado por Michael Schellenberger, ou no governo americano, ou entidade de inteligência, de forma sutil.
de forma que quase se pode dizer, não, mas isso faz parte de um novo momento da democracia nos países desenvolvidos. É isso que estão dizendo. Sabe como o Brasil está contribuindo? Assim como Dilma foi talvez a presidente que mais ajudou a difundir o liberalismo no Brasil e fazer com que, por meio do seu impeachment, nós recuperássemos naquela época um país que estava sob as sombras da corrupção, do desmando, da incompetência, assim por diante. Agora, por ironia do destino, é Alexandre de Moraes com as suas atitudes e aqueles que o apoiam completamente escrachadas, que merece inclusive o meme de Darth Vader, compartilhado por Elon Musk nas redes sociais, é por meio das atitudes de um homem chamado Alexandre de Moraes que o Brasil está ao mundo de uma forma muito escrachada, debochada, demonstrando o que é o perigo da censura e do fim da liberdade de expressão no século XXI. E por isso mesmo eu entendo que esse momento que estamos vivendo, no fim, é uma oportunidade, no fundo é uma oportunidade internacional que o Elon Musk também está aproveitando para dizer chega. Assim que vencermos a batalha no Brasil, e ele dá mostra que não vai voltar atrás, não vai recuar. Aliás, documentos, como eu disse, além do meu, ele tem milhares para jogar ao mundo, e o Congresso americano, agora envolvido, certamente vai trabalhar em cima disso. Certamente, passando pela situação triste, delicada e difícil que nós estamos hoje no Brasil, mas vencendo-a, será um recado muito forte ao mundo de que a censura não pode prevalecer, a liberdade de expressão tem que ser regra, porque não se tem democracia. Sem liberdade de expressão, não há democracia. Sem devido processo legal, não há democracia. Essa censura política e jurídica, covarde, porque os processos são todos sob sigilo, precisa acabar no país. Precisamos voltar a ser livres. Não importa se eu concordo ou se eu discordo da pessoa que tem algo a dizer sobre qualquer assunto. Eu quero sempre poder defender a liberdade dessa pessoa, falar sobre aquilo que bem entender. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns a todos.